Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Carol, sou enfermeira neonatologista da Nana Neném e tô online aqui hoje para o nosso último ao vivo do ano. Nosso último ao vivo Nana Neném desse ano de 2017, onde a gente falou sobre um montão de tema interessante, desde sono seguro, amamentação, pega correta, sucção efetiva, cólicas, desenvolvimento do bebê. E hoje a gente vai falar de um tema que foi muito pedido. Um tema que foi muito pedido pelas mães por WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. A gente vai falar hoje sobre como manter a amamentação depois da licença maternidade. Então você tem seu bebê, você amamenta, fica aqueles 4 meses em casa e depois precisa voltar a trabalhar. E aí a gente tem algumas estratégias para manter a amamentação até os 6 meses de vida no mínimo, mesmo com a mamãe tendo que voltar a trabalhar, tá? Hoje a gente sabe que é um desafio manter a amamentação depois que termina a licença maternidade. A gente sabe que o Ministério da Saúde pede que a gente amamente nossos bebês por pelo menos 6 meses de vida e que muitas empresas nos dão como licença maternidade apenas 4 meses. Então, para começar esse assunto, a gente vai falar sobre a licença maternidade. A licença maternidade, hoje no Brasil, de acordo com a legislação, ela é de no mínimo 120 dias corridos ou 4 meses, né, que é o mais comum. No caso das mães que ficam 4 meses em casa, depois do retorno ao trabalho, elas têm a oportunidade de pegar o que a gente chama de licença amamentação, que são mais 15 dias corridos depois dos 4 meses de licença maternidade, ou então 2 períodos de 30 minutos cada por dia para que ela continue amamentando seu bebê. Então, as mães que pegam 4 meses de licença maternidade, que são 120 dias, elas podem, depois do retorno ao trabalho, fazer um pedido de mais 15 dias, que a gente chama de licença amamentação, ou então, assim que voltar ao trabalho, passar a entrar meia hora mais tarde, ou sair meia hora mais cedo, ou entrar 1 hora mais tarde e sair, ou sair 1 hora mais cedo, ou então no meio do dia, fazer 2 intervalos de 30 minutos para amamentar seu bebê. Isso está garantido pelas leis brasileiras. Ou então a gente tem algumas empresas que são empresas cidadãs, que têm isenção de alguns impostos e elas oferecem para as mulheres, para suas funcionárias, 6 meses de licença maternidade, que são 180 dias corridos. Nesse caso, quem tiver direito aos 6 meses de licença maternidade não tem direito à licença amamentação, porque o empregador entende que, como a orientação do Ministério da Saúde é amamentar por no mínimo 6 meses, ele dando essa licença de 6 meses ou 180 dias corridos, ele já está atendendo aí a exigência mínima do Ministério da Saúde. Então, isso é válido para toda mulher que contribui no INSS. E aí, já que a gente vai falar de voltar a trabalhar, é importante a gente resgatar como que é produzido o leite materno, né? Porque o grande desafio da volta ao trabalho é manter a produção de leite materno. Então, a gente coloca o bebê para mamar, o bebê vai sugar no peito da mãe, o bebê vai estimular a glândula mamária, lembrar que a mama é uma glândula, e aí a glândula recebendo esse estímulo de sucção vai levar uma mensagem para o nosso cérebro vai produzir, vai fazer a gente produzir prolactina e ocitocina, e aí vai promover então a prolactina a produção do leite e a ocitocina a descida do leite, ou o que a gente chama de ejeção do leite. Então é importante a gente dizer que a produção láctea, a produção de leite materno, ela só vai ser mantida se a gente continuar com esse estímulo. Lembrar que a gente produz leite sob demanda para o bebê. Então, se eu começar a ter menos estímulo, a minha glândula, o meu corpo vai entender que eu não preciso mais produzir tanto leite. Então, o meu corpo vai começar a diminuir a produção, tá? Então, é importante ter isso em mente, que o nosso corpo produz leite materno sob demanda. Então, hoje, quem está de licença maternidade, quem está em casa sem trabalhar, está colocando o bebê para mamar numa frequência média aí, de a cada 3, 4 horas. Então, quando voltar a trabalhar,
que vai diminuir às vezes de colocar o bebê no peito, vai ter que garantir de alguma forma esse estímulo à glândula, porque senão o corpo vai entender que a demanda está diminuindo, então a produção pode diminuir também. Como que a gente faz para programar o retorno ao trabalho? Então, a gente tem que começar a pensar no retorno ao trabalho ainda durante a licença. Não é um assunto que as mães gostam de pensar, mas ainda durante a licença maternidade, a gente tem que começar a se programar. E até a pensar quanto tempo que eu vou querer levar a minha amamentação, como que eu vou fazer para fazer o melhor para o meu bebê. Né? Então, antes do retorno ao trabalho, é muito importante que, para quem quer continuar amamentando, que mantenha o aleitamento materno exclusivo, lembrando que, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, o tempo mínimo é de 6 meses, né? E a recomendação é que o aleitamento seja estendido até 2 anos de vida. Começar a pensar na sua rotina do dia a dia de trabalho, como que vai ser feito para você continuar estimulando a glândula. Então, ver se você vai ter um lugar reservado no seu trabalho para fazer ordenha, programar ter uma bomba extratora de leite, começar a treinar essa ordenha, aprender a fazer a massagem na mama, ver se você vai gostar mais de uma bomba manual, de uma bomba elétrica, tudo isso você tem que programar antes de voltar a trabalhar. Porque depois que você voltar a trabalhar, vai ter um monte de coisa para você pensar, vai aumentar o seu estresse e a tua demanda, e tudo isso, como a gente já sabe, interfere no aleitamento materno também, tá? E outra coisa importante, para quem trabalha 8 horas, ou tem mulheres que trabalham até mais horas, é importante deixar um estoque de leite para o berçário, para a avó, para o pai, para quem quer que seja que vá oferecer esse leite para o bebê. O leite materno congelado no freezer, ele tem uma duração de 15 dias. Então, 15 dias antes de você voltar a trabalhar, já começa a fazer esse estoque e deixa esse leite guardado para o bebê que vai ficar, tá? Depois que você voltar ao trabalho, então, a orientação é você oferecer o peito sempre que for possível. Então, sempre que você estiver em casa, pela manhã antes de trabalhar, ou à noite, depois que você voltar, ou então se você tiver a oportunidade de passar em casa na hora do almoço, oferecer o seio materno sempre que possível, tá? Outro ponto também que interfere nesse prolongamento da amamentação é evitar mamadeira e bicos artificiais. Tá? Qual é a melhor forma de a gente oferecer o leite para o bebê? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas lembrar que usando o bico artificial, usando a mamadeira, o bebê pode fazer o que a gente chama de confusão de bico. Então, o bebê vai sugar de um jeito na mamadeira e vai sugar de outro jeito no peito. E aí ele começa a ficar confuso de que jeito que ele tem que sugar aonde. E aí ele começa, quando vai pro seu peito, começa a ordenhar pouco leite e começa a estimular pouco a mama, porque tá sugando do jeito que ele suga na mamadeira, e aí tua produção começa a cair, tá? Além disso, lembrar que a gente estava falando sobre como o leite materno é produzido. Então, durante seu dia de trabalho, lembrar de ordenhar a mama a cada 3, 4 horas, que é o que você faria se você estivesse em casa amamentando, tá? Muito importante. Além disso, armazenar o leite materno, então lembrar que o leite materno refrigerado, ele tem duração de 12 horas na geladeira, nunca na porta, tá? Nunca na porta da geladeira, porque a porta é um lugar que sofre muita alteração de temperatura, tá? Então, nunca colocar na porta. E o leite materno, quando ele tá congelado, no congelador, ele tem uma duração de 15 dias, tá? Então, a gente vai sempre armazenar esse leite de forma, aplicando uma logística, tá? Então, ordenhou o leite, tem que etiquetar com data e hora que foi ordenhado para você controlar a validade dele, seja na geladeira ou no freezer. Sempre que você ordenhar o leite e não for refrigerar, você precisa oferecer fresco em até 1 hora para o bebê, tá?
A Caroline tá online e tá perguntando quantos ml por mamada. Carol, isso depende muito do desenvolvimento do seu bebê. Quem vai recomendar para vocês o volume que vocês têm que deixar para o bebê quando voltar a trabalhar é o pediatra, porque o pediatra, não sei se vocês já perceberam na consulta, mas ele tem um gráfico onde ele acompanha o desenvolvimento do seu bebê, tanto de altura como de peso. E aí, a partir desse gráfico de desenvolvimento, ele vai dizer para vocês quanto que o bebê mama por mamada, quanto que esse bebê vai precisar mamar por mamada. Normalmente, uma média geral, um bebê de 2 a 6 meses mama de 120 a 180 ml por mamada, tá? Mas isso depende muito do desenvolvimento do bebê. Então, isso daí o pediatra pode passar melhor para vocês, porque ele tá acompanhando caso a caso. Outra dúvida muito frequente quando as mulheres voltam a trabalhar é com relação a como realizar a ordenha. Qual é a melhor forma? Qual é a melhor bomba? Faço na mão? Faço na bomba? Isso são dúvidas muito frequentes. Até semana passada eu tive uma mãe que entrou em contato comigo. Não sei nem se ela tá online. Se estiver online, dá um oizinho, porque eu falei para ela que a gente ia falar sobre isso. Primeira mensagem muito importante: não há ordenha sem massagem. Tá? Então tem mulher que fala, coloco a bomba elétrica da melhor marca e não sai nada. Não existe ordenha sem massagem na mama, tá? Massagem sempre em movimentos circulares. Então, na hora que eu for manipular minha mama, vou ao banheiro, lavo bem minhas mãos, prendo meu cabelo, procuro um ambiente calmo, um ambiente tranquilo. Lembrar sempre que o psicológico interfere muito, então se você for fazer a ordenha no trabalho, longe do seu bebê, pode ser que você produza pouca ocitocina e que você tenha pouca ejeção de leite. Então leva uma foto do bebê, leva um vídeo do bebê para ficar assistindo enquanto estiver fazendo a ordenha, tá? Porque ajuda bastante. A ocitocina, vocês lembram, é o hormônio do amor. Então se vocês puderem ter uma foto do bebê, um vídeo do bebê, para ficar assistindo enquanto realizam a massagem e a ordenha, vai ajudar bastante na ejeção de leite, tá? A ordenha pode ser manual, ela pode ser feita com bomba manual, com bomba elétrica, tá? O que é importante? O importante é que você se sinta bem com o método que você escolheu e que a parte que fica acoplada na mama da mãe, ela acople toda a mama e não só o mamilo, tá? Então, lembrar, fazer a ordenha, fazer a massagem com movimentos circulares. Vou pegar minha mama, pera só um pouquinho. Aqui. Fazer sempre a massagem com movimentos circulares. Então, na região próxima à areola, pode ser com a ponta dos dedos, fazendo massagem com movimentos circulares. Porque o leite, ele fica guardado na mama, mais ou menos em uma forma de gel, para vocês entenderem melhor. Ele não fica fluido como na hora que ele sai, tá? Então, por isso que a gente fala que não existe ordenha sem massagem. Massagem em movimentos circulares e depois iniciar a ordenha, seja com bomba manual, seja com bomba elétrica, seja na mão, tá? Ana, eu tô vendo sua pergunta, eu já vou falar. A Ana tá perguntando como fazer o descongelamento do leite, eu já vou falar, tá? Vou falar agora sobre armazenamento. É importante que a gente armazene o leite em pote de plástico que possam ser bem lavados, tá? Tudo que a gente acha que a gente tá fazendo de esterilização em casa, na verdade a gente não tá fazendo muito uma esterilização, por causa da técnica, da temperatura que tem que estar, né? Então, é muito mais importante a gente fazer uma boa lavagem do que a gente se preocupar com outros procedimentos. Se vocês usarem aquele saquinho plástico descartável que tem agora na indústria para armazenamento de leite, o próprio nome já diz. Voltou. Gente, eu tive um problema de conexão. Vamos voltar a falar? Carol, tô vendo que você tá pedindo para falar sobre o descongelamento do leite, já vou falar. Shirley tá perguntando quantas mamadeiras deixamos prontas para dar após o retorno da licença. Shirley, você pode começar a estocar leite 15 dias antes, tá? A gente vai falar sobre a duração, sobre a validade do leite armazenado.
Carol tá perguntando como fazer a ordenha durante as mamadas no peito não diminui a produção para a próxima mamada? Não, não diminui, Carol. Lembrar que o peito é fábrica, não é estoque. E a gente produz o leite de acordo com a demanda do bebê, tá? Bom, então voltando a falar sobre como armazenar o leite materno. A recomendação padrão é que a gente utilize potes de vidro com tampa de plástico, que a gente possa lavar bem esses potes, tá? Lembrar que é muito mais importante lavar bem, escovar bem, do que fazer qualquer outro procedimento. Se forem usar saquinhos descartáveis para armazenamento do leite, lembrar que esses saquinhos são descartáveis, usou, jogou fora, tá? Esses potes de vidro com tampa de plástico, eles precisam ser fervidos. Então, a gente coloca esses potes numa panela grande, liga a água, depois que essa água começar a ferver, a gente abaixa o fogo e deixa os potes lá no fogo ligado por 15 minutos, tá? Sobre validade do leite materno, como eu já falei no início, o leite materno ordenhado, ele pode ser guardado na geladeira por 12 horas, refrigerado, não pode ser na porta da geladeira, precisa ser uma prateleira reservada para ele, porque na porta da geladeira a gente tem muita variação de temperatura. Pode ser guardado no congelador para mais tempo, guardado no congelador por 15 dias, tá? E aí, quando a gente ordenha o leite, a gente precisa identificar os potes e os saquinhos com data e hora da ordenha. Nunca misturar os leites, então eu já tinha um leite guardado lá, e aí eu tirei mais, eu não posso misturar, tá? E a ordem de saída do leite do congelador ou da geladeira, ela deve respeitar a data e a hora que você colocou no rótulo, que é a data e a hora da ordenha, tá? Como que a gente faz para descongelar? Como que a gente faz, então, para descongelar o leite? O leite, ele precisa de ser descongelado lentamente, tá? A gente não pode colocar o leite numa alteração muito brusca de temperatura, porque a gente pode perder as proteínas do leite. A Flávia tá aí, a Flávia que pediu pra gente falar sobre esse assunto. Que bom que você conseguiu entrar, Flávia. Como que a gente faz, então, para descongelar o leite? A gente vai tirar o pote do congelador, a gente vai esquentar uma vasilha de água, tá? Em banho-maria. Então, para quem não sabe o que é banho-maria, a gente coloca uma panela com água no fogo e uma vasilha com água em cima. E aí a gente faz... a gente esquenta essa água e depois a gente desliga o fogo. E aí, com o fogo desligado, a gente coloca o vidro ou o recipiente que tiver o leite ali dentro daquela água quente. E o leite vai sendo descongelado lentamente, tá? Mensagens importantes: não posso recongelar. Então, conversa com seu pediatra e na hora que ele passar a quantidade de leite que você vai deixar por mamada, você já ordenha nesses frascos com a quantidade adequada, porque descongelou o leite, não pode mais recongelar. Então, não adianta fazer um pote de 300 ml se o bebê tá mamando 100, tá? Porque aqueles 200 que você tirou, descongelou, você não vai poder recongelar, tá? E nunca aproveitar o leite que sobrou no recipiente que você ofertou pro bebê. Então, ofertou pro bebê na colher, na mamadeira, no copinho, seja lá onde for, esse leite já entrou em contato com a saliva do bebê. Esse leite é um leite que é um meio de cultura, então já pode estar contaminado. Então, nunca você pode reaproveitar. Então, sobrou o leite do bebê, eu não posso recongelar, tá? Falamos dos bicos artificiais, falamos que oferecer o leite na mamadeira pode causar confusão de bico no bebê. Bebê com confusão de bico vai começar a sugar errado no seu peito, vai machucar o seu peito, vai ordenhar. Bom, então, bebê tomando leite na mamadeira vai fazer confusão de bico, vai começar a sugar errado no seu peito, vai machucar o seu peito e aí vai ordenhar pouco, vai ordenhar da forma errada. Seu corpo vai entender que pode diminuir a produção e aí o leite seca, tá? O leite, a confusão de bico, a ordenha ineficaz, junto com o estresse de voltar ao trabalho, é o que faz secar o leite de muitas mães que falam que não conseguem manter a amamentação, tá? Então, como oferecer esse leite para o bebê? A gente tem hoje o tradicional copinho, tá? Que pode ser qualquer copinho, pode ser a tampa da mamadeira, qualquer copo plástico, tá? E a gente tem também umas colheres dosadoras, tá?
tá? A gente tem umas colheres que parece uma mamadeira, o recipiente da mamadeira com a tampa de rosca, só que ao invés do bico ela tem uma colher. E aí a gente derrama o leite naquela colher e oferece pro bebê, tá? É importante dizer que qualquer um dos métodos que seja escolhido é mais um treinamento do cuidador do que de fato do bebê. O bebê vai tomar o leite da forma que a gente oferecer, não tem nenhuma dificuldade nisso, mas o treinamento de fato é do cuidador, é de quem vai dar esse leite pro bebê, seja o berçário, seja algum familiar, seja alguém que vai ficar em casa, tá? Flávia tá perguntando se pode misturar o leite ordenhado na manhã e o leite ordenhado à tarde ou à noite. Não, Flávia, não pode, tá? Vamos lembrar de novo de como a gente tem que armazenar o leite. O leite precisa ser armazenado refrigerado. Se eu tiro um leite agora às 7 horas da noite e coloco na geladeira, se eu não for usar ele, eu preciso usar ele em 12 horas, né? Então, até às 7 da manhã eu preciso usar esse leite. Se a gente for ordenhar mais leite e colocar ali naquela mamadeira, a gente misturou leite. Então, a gente misturou leite vencido, um leite que vai vencer às 7 da manhã, com um leite que eu ordenhei mais tarde, tá? Então, você vai perder as duas ordenhas. Então, você precisa colocar sempre em recipientes separados e etiquetar com data e hora que você ordenhou, tá? Carol tá perguntando, nunca vi esse bico de colher, onde posso achar? Eu passei em algumas lojas daqui em São José e eu não encontrei. Até na outra semana a gente fez esse bate-papo de amamentação após a licença. A gente fez numa loja de bebê e eu não encontrei esse item lá. Você pode dar uma pesquisadinha na internet, talvez alguém venda na internet. É uma colher dosadora, tá? Mais alguma dúvida, meninas? Então a gente tem que lembrar que as mensagens-chave, né? A gente vai continuar produzindo leite enquanto a gente continuar estimulando a mama. Então, mesmo voltando a trabalhar, a gente precisa ordenhar a mama no trabalho a cada 3, 4 horas. Esse leite ou descartar ou refrigerar para poder levar para casa, tá? Como armazenar o leite? Ou em potes de vidro com tampa de plástico, ou então nos saquinhos descartáveis que tem hoje no mercado. Tá? Leite refrigerado, leite na geladeira, não pode ser na porta da geladeira, precisa ser na prateleira, validade de 12 horas. Leite congelado no freezer, no congelador, e aí a gente não recomenda usar aqueles refrigeradores de porta única, tá? Tem que ser aquele freezer realmente dedicado. 15 dias de validade desse leite congelado, para descongelar o leite lentamente em banho-maria, tá? E nunca reaproveitar esse leite que foi descongelado, tá? Lembrem-se que voltar ao trabalho faz parte, né? Faz parte de resgatar o que nós somos como pessoas, né? Então, faz parte do desenvolvimento do seu bebê ser alimentado por outra pessoa. E é muito importante que vocês estejam preparadas para o retorno ao trabalho, para manter a amamentação mesmo depois do retorno ao trabalho, por todos os benefícios que a gente já sabe associados ao aleitamento materno para a saúde do bebê, tá? Se tiverem mais dúvidas, podem deixar nos comentários, eu vou respondendo depois. Esse é nosso último ao vivo do ano. O próximo, em janeiro, a gente vai falar sobre verdades e mitos da amamentação. A data já está marcada na nossa página, vocês podem acessar. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook e a gente vai subir também para a nossa página no YouTube. Então, podem marcar suas amigas, compartilhar com as suas amigas, para todo mundo poder assistir. Tá legal? Tchau, gente!